Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao nosso seminário de graduação. Hoje o nosso convidado é o professor Jonatas Berman. O Jonatas entrou muito recentemente para o quadro do nosso departamento. Ele começou a dar aula na PUC esse semestre. E a gente vai conversar um pouquinho, saber da história dele. Mas ele tem muitas contribuições, já, apesar de ter acabado de acabar o doutorado, mas eu queria já comentar que uma coisa muito bacana que mostra esse trabalho dele foi que ele ganhou o prêmio de melhor tese de doutorado na edição de 2021 do Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, reconhecendo todos não, mas muitos desses feitos aí de pesquisa. Então, boa noite, Jonatas, obrigada de vir aqui. Boa noite, obrigado, valeu. Bom, Jonatas, vamos para a minha pergunta meio padrão inicial. Como que você se interessou por computação? Eu vi que você, na graduação, fez sistemas de informação. Eu queria que você falasse um pouquinho do curso que você fez na CETREM. Legal. Eu sempre tive muita afinidade assim, com tecnologia, com computadores e tudo. No começo, a afinidade era jogar com jogos e coisas assim. Mas foi a ponte ali, eu fui descobrindo coisas, eu fui me interessando mais a respeito desse tipo de conteúdo. Eu não fazia ideia, no começo, exatamente a profundidade, que era quão difícil era implementar um sistema, quão difícil era trabalhar com dados e muito menos com redes neurais e inteligência artificial, que é a minha área hoje. Então, eu entrei sem saber direito onde é que eu estava me metendo. Eu sabia que tinha esse curso na CETREM, que é uma faculdade bem... Ela é bem forte, assim, na região, então eu tinha algumas opções e eu escolhi ir para lá, uma vez que o curso era um curso respeitado, era um curso que tinha uma nota boa, e também pela proximidade, porque eu tinha acabado de me mudar de cidade, eu não queria me mudar de novo para longe para fazer algum outro curso, né? Então eu escolhi ali por ter esses três fatores, né, que depois eu fui descobrindo que eles eram bem alinhados assim com o meu perfil e com as coisas que eu queria estudar e, enfim, desenvolver depois. Só para localizar, você podia explicar onde é essa região? Claro, nessa época eu vivia mais ou menos no interior do Rio Grande do Sul, então fica perto ali da divisa com Argentina, Santa Catarina, que é inclusive aqui perto que eu vivo, que eu estou hoje. Eu não estou no Rio de Janeiro ainda, eu estou organizando ainda a questão de onde ficar lá no Rio e tal. Mas é uma região do Rio Grande do Sul que ela é bem, enfim, ela é no interior, numa cidade pequena, e é uma região bem agrícola, assim, então tem muita lavoura, muito campo, muitas coisas assim. Mas tem cursos de tecnologia que são bem fortes aqui na região também. E inclusive, a minha turma, né, que fez graduação comigo, ela era uma turma incrivelmente forte, assim, tipo, se você parar para analisar onde os meus todos os colegas estão, eles estão, tipo, vários estão fora do Brasil, criaram empresas, enfim. Então, assim, eu tive um pouco de sorte de ter um convívio também com alunos e professores incríveis, assim, né? Jonatas, e aí eu vi que durante a sua graduação constam alguns projetos que você já se envolveu de desenvolvimento, que constam ali como práticas profissionais. Isso era uma coisa que era parte do currículo? O que eram essas? Exato, era uma disciplina, era tipo um TCC para cada semestre, digamos assim. A gente tinha um trabalho de conclusão do semestre que tu desenvolvia durante o semestre inteiro. Então, cada semestre tinha uma prática profissional que normalmente gerava um volume, tipo um TCC mesmo, que você tinha que escrever o relatório e coisa, sobre uma atividade desenvolvida durante todo o período, né? Então, cada semestre tinha um tipo de projeto. Então, quando a gente estava estudando análise de sistemas, o projeto era analisar e tipo, fazer a estrutura de um sistema, né? Então,
tinha algumas dessas práticas que envolviam, tipo, a turma inteira, né? A turma tinha que desenvolver um sistema inteiro, em 6 meses, organizando como se fosse uma empresa, aí tinha parte dos desenvolvedores, tinha parte de quem... Enfim, e na época era complicado, porque a gente não tinha GitHub tão usado, né, que nem hoje em dia. Aí era um versionamento de código meio bizarro, assim, era um pouco por Dropbox, um pouco por e-mail, um pouco por umas outras coisas que tinha na época, assim, mas eram práticas que sempre te obrigavam, digamos, a exercitar aquilo que a gente estava vendo. Então, era trabalhoso, porque era sábado de manhã, eu tinha que ir todo sábado de manhã para outra cidade, né? Mas eu acho que valeu a pena, eu aprendi muito e eram desafios legais, assim, eu sempre gostei de tentar lidar com esse tipo de desafio também. E aí eu também vi que já durante a graduação você participou de alguns congressos dentro da faculdade, né? Publicou alguns artigos. Isso eram ligados a essas práticas ou você estava em alguma iniciação? Como é? Eu tenho alguns short papers da graduação, tem alguns resumos, né? Que a maior parte deles são relacionados às práticas profissionais e a gente publicava, né, no salão de pesquisa da universidade mesmo. Então, eram trabalhos bem incipientes, assim, não era nada de uma super pesquisa, mas a gente já treinava a escrita, já treinava o pensamento científico, né, de como apresentar argumentos, essas coisas assim. Então, foi uma boa... Aí, tinha uma outra coisa, que para você se formar, no final da graduação, tu tinha que ter pelo menos 5 resumos estendidos publicados. Então, tinha um requisito a mais, né, que incentivava os alunos a enviarem esses resumos e tal. E, enfim, é interessante porque gera mesmo um pouco dessa visão de ciência, né, tipo, você pensar no que é ciência, o que é escrever um artigo e tal. Então, é uma coisa bem interessante que vários alunos não gostavam porque tinha que ficar escrevendo, né? Mas, enfim, no final das contas, para mim, foi muito bom. Assim, né, enfim, enviava os artigos, publicava, e tinha as discussões também, né? Às vezes, eu tive um artigo rejeitado do salão, fiquei bem bravo na época, mas é o que, né? Faz parte da vida umas derrotas também. Tem que aprender isso também, né? Tem que aprender isso também. E eu acho que essa é a parte que mais dói aprender. Adorei essas ideias, esses requisitos, acho que eu vou discuti-los aqui também, muito bom. Jonatas, e aí eu também vi que aí já tem lá um projeto que era para uma empresa fora da universidade, para companhia de gás, o projeto Água Limpa, que está lá no... Aí eu queria perguntar como é que foi já essa primeira experiência de trabalhar num projeto para fora da universidade. Na verdade, esse projeto ele era relacionado à universidade, ele era parte do meu trabalho de conclusão. Então, era um projeto de pesquisa que o professor Adalberto Lovato e o Fauzi, eles coordenavam esse projeto, e ele tinha a ver com o reaproveitamento, tentar gerar energia a partir de formas alternativas, né, como, por exemplo, acho que a Noemi caiu, não sei, tá aí de volta. Não, eu estou aqui. A minha internet talvez deu uma engasgada aqui. Mas então, tinha esse projeto que tinha a ver com tentar gerar energia e reaproveitar, e tinha a ver com lavouras e essas coisas assim. E o meu trabalho de conclusão foi dentro dessa ideia, tá? Então, eu lembro que quando eu estava escolhendo o meu tema, assim, para o trabalho de conclusão, eu estava entre um problema de processar imagens e esse projeto lá, que era basicamente desenvolver um sistema de informação geográfica para mapear todas as propriedades rurais da região lá que faziam parte da pesquisa, né? Então, como não tinha nenhum professor da área de processamento de imagem para fazer exatamente o que eu queria, eu acabei fazendo esse outro sistema, porque era uma coisa que eu achava legal e que eu achava que eu conseguia fazer sozinho, assim. Então, eu comecei a estudar e fiz todo o trabalho de conclusão com base num sistema de informações geográficas, né? Usava um banco de dados espacial, calculava as distâncias e coisas, usava o Google Maps. Então, foi bem interessante. Mas, depois disso, nunca mais implementei nenhum sistema web na vida, então
Foi só para encerrar mesmo a etapa. Para ver como era. É verdade. E aí, Jonatas, aí você saiu de lá e foi para o mestrado na PUC do Rio Grande do Sul. Como que você fez essa escolha de ir para a PUC? No estado, né, é uma das universidades, é uma das maiores universidades, e olhando assim as linhas de pesquisa e os professores, eu decidi que era o mais alinhado assim com aquilo que eu queria fazer, que eu achava que era banco de dados em engenharia de software. Mas eu entrei no grupo de pesquisa de banco de dados em engenharia de software e eu usei um pouco de banco de dados, mas eu caí 100% em aprendizado de máquina. Então foi bem engraçado, porque eu esperava que ia ser uma coisa e foi completamente outra coisa, né? Mas para minha surpresa foi provavelmente a melhor coisa que poderia ter acontecido, porque é a área que eu mais gosto da ciência da computação. Eu acho que é uma área que está em pleno desenvolvimento agora. Tipo assim, quando eu entrei no mestrado na universidade, eu não sabia o que era pesado de máquina. Tipo, eu tive lá um slide de coisa, mas não era o foco, né, do curso. Então, para mim foi um choque, porque eu tive que aprender tudo do zero, né? A maior parte dos alunos que estavam lá, eles já tinham uma ideia, eles já sabiam, já usavam. E para mim não, eu não sabia nada. E daí eu caí assim numa realidade completamente diferente, né? E aí eu tive que meio que correr atrás, sabe? Aí eu tive que estudar, tipo, muito. Enfim, foi uma época que para mim foi meio que um divisor de águas, assim, né? De eu, tipo, realmente focar, realmente estudar. E eu passava a maior parte da semana aí, o dia inteiro desenvolvendo coisa, estudando e revisando. Então foi uma coisa que eu realmente senti um prazer muito grande de fazer aquilo, de estudar aquilo, né? E isso aí deu gás para todo o resto da vida, né? Digamos assim. Mas foi basicamente isso. Eu achei que ia ser uma coisa, mas foi melhor, no caso. Bom, e aí, na sua dissertação de mestrado, você tratou de um problema de classificação hierárquica multilabel. Você podia falar um pouquinho o que é esse problema e quais são os desafios? Sim. A minha dissertação, ela é uma dissertação diferente. Tipo, se você baixar ela e ler, talvez cause estranheza para alguns, especialmente pessoas mais conservadoras de pesquisa, porque o que aconteceu foi que eu comecei a fazer um trabalho que era a classificação de filmes, né? Então, eu coletei dados, construí um dataset novo, fiz treinamento de vários sistemas para reconhecer os gêneros dos filmes, e essa era a minha dissertação. Só que eu resolvi isso, tipo, em 3 meses, 4 meses. E daí eu fiquei, tipo, não, mas eu gosto também daquele outro tema. Aí eu comecei a fazer o outro tema. E aí deu o artigo, deu coisa, tá, mas eu também gosto daquela outra coisa. Aí a outra coisa era a classificação hierárquica multirótulo, que é um problema que a gente tem que classificar as instâncias numa hierarquia, e uma instância, um exemplo, uma coisa, ela pode participar de mais de uma hierarquia. Então, um dos exemplos disso é tentar descobrir funções de proteínas. Tá? Então, uma das aplicações era usar essa rede, usar esse sistema que a gente desenvolveu para tentar descobrir o que as proteínas fazem e não fazem. Mas tem outras aplicações, tu pode classificar texto, tipo, se você pensar numa estrutura de árvore, onde tu tem um artigo de esporte, um artigo de esporte de futebol. Então, esse é o objetivo, tu classificar um exemplo nesse ramo de uma árvore ou de um grafo. Né? Então, dentro da minha dissertação, tem, tipo, 3 temas principais, que é classificação normal, classificação multirótulo e classificação hierárquica multirótulo. Então, dentro dessa dissertação, a gente publicou 7 artigos, e a minha dissertação, eu defendi ela como um compêndio de artigos, porque foi na época que eu enviei um projeto para o Google,
é um prêmio do Google lá que tem, e aí eu enviei um projeto, só que o meu projeto, ele não era de mestrado, ele era de doutorado, e eu ganhei. Aí eu tive que sair do mestrado e entrar logo no doutorado. Aí foi tipo uma loucura, eu não tive tempo para escrever dissertação, eu só peguei os artigos, fiz o compêndio, mandei, defendi, e estava durante tipo 6 meses, eu estava tanto no mestrado quanto no doutorado, e foi uma loucura ali para tentar acabar a tempo, e graças a Deus deu tudo certo, e, foi uma loucura. Jonatas, então, vocês, até sobre esse formato, um comentário é que ele é até um formato oficialmente reconhecido hoje em dia na PUC, só que para o doutorado, acho que ninguém imaginou que já no mestrado isso ia acontecer, mas no doutorado isso é reconhecido como um caminho possível, né? Assim, já. Legal, não sabia. No mestrado, acho que não apareceu ainda essa demanda. Mas aí, então, nesses usos todos, esses problemas foram a primeira vez, você mesmo falou que antes você não trabalhava com isso, claro, mas e vocês foram um dos primeiros grupos trabalhando com Deep Learning aqui no Brasil. Como que foi isso? Já tinha alguém no grupo trabalhando? Quem que levou isso? E quais que foram os desafios de começar a trabalhar nessa área? Foi difícil. O começo, não tinha ninguém que fazia pesquisa na área, na universidade, nem na região aqui, nada. E pouquíssimos brasileiros começando a tentar entender isso, né? Então, fazer pesquisa com Deep Learning na época, com redes profundas e essa parte da IA que a gente tem, era uma coisa que só grandes universidades e alguns lugares específicos do mundo conseguiam fazer, porque precisava de muito equipamento, precisava de placa de vídeo, e na época a gente sabia que era um conteúdo extremamente complexo, né? E sei lá, eu só achei incrível, comecei a ler os artigos, achei tudo incrível, e um colega estava começando a estudar isso, né? E aí eu pensei, tá, mas eu quero estudar isso também, né? O meu orientador, ele tinha me dado um outro tema que eu gostava, mas não era aquilo que eu realmente tinha vontade de fazer, né? Aí eu cheguei para ele e falei, olha, eu quero talvez pesquisar Deep Learning. E daí ele olhou para mim assim, tá, mas tu tem noção de onde é que tu tá se metendo? Tipo, não tem ninguém aqui que sabe isso, e eu não vou conseguir, tipo, te ajudar, assim, e tal, muito. E aí, ele me deu um desafio. E isso foi uma coisa que foi bem... bom, o desafio era o seguinte. Em 2 semanas, eu e um colega meu, a gente tinha que fazer uma apresentação para os professores do grupo, explicando Deep Learning com detalhes. 2 semanas. E não tinha material, tipo, disponível assim que nem tem hoje, né? Tinha muito menos coisa. E a gente, beleza, vamos tentar, né? Daí o Gabriel, né, o meu colega lá, a gente começou a fazer essa apresentação aí. No final, acabamos com 130 slides e a apresentação para os professores levou, tipo, 3 horas e meia. Mas eles convenceram. Daí a gente começou a fazer pesquisa e no começo foi difícil, graças que a NVIDIA enviou umas placas de vídeo para nós, e a gente logo fez um projeto com a Motorola também, e aí esses projetos nos deram, tipo, placas de vídeo, né, para a gente trabalhar. Demorou um pouco para engrenar, para a gente conseguir emplacar bem os conhecimentos, mas, tipo assim, eu comecei num framework de Deep Learning, que era o Theano, que nem existe mais. E aí, depois desse, teve um outro framework, teve um outro, tipo, eu acho que usei uns 6, 7, assim. E os primeiros artigos que a gente enviava, tipo... Mas eu acho que eu vou comentar isso um pouco depois, mas, assim, foi um desafio, porque é difícil tu tá fazendo pesquisa sem ter, tipo, alguém para chegar e tirar uma dúvida ou alguma coisa assim. Então, a gente foi um aprendizado muito na prática e, enfim, tentando achar coisas na internet de outros cursos de outras universidades também. E esse seu colega seguiu nessa área também? De curiosidade. Ele seguiu, ele se formou antes que eu, né? Ele estava no doutorado
E a gente segue ainda, a gente tem contato e trabalha em alguns projetos juntos ainda hoje. Jonatas, e aí você mencionou essa bolsa do Google que você ganhou para o doutorado. O que é esse programa? Sim, esse programa do Google, ele tem todos os anos, e ele paga uma bolsa em dólar para projetos de mestrado e doutorado. Tu participa de uma seleção, qualquer um que está vinculado à universidade consegue submeter, e o projeto que tu tem que enviar, ele é bem simples, tu tem que escrever, tipo, 3 páginas, 4 no máximo, acho, e aí tu defende uma ideia de pesquisa, como é que tu quer desenvolver, e submete. E aí, esse prêmio, ele é para toda a América Latina, né? Então, tu está concorrendo com todas as pessoas aqui da América Latina e tal. Então, a primeira vez que eu enviei sobre os filmes lá, e as ideias dos filmes, e como usar isso. Claro que pensando para frente, né, depois que ele virou outra coisa, e aí, para nossa surpresa, a gente ganhou. E eu não estava, tipo, com a mínima esperança de ganhar, né? Tipo, pensa, um prêmio do Google lá para a América toda. Eu não estava com muita fé que ia ganhar. Mas aí a gente ganhou, e esse prêmio tu pode renovar ele por 3 anos. Então tu pode concorrer mais 2 vezes, né? E aí, quando tu concorre de novo, tu pede uma renovação. Mas ele é um prêmio, tipo, é uma bolsa, assim, eles te pagam uma bolsa, mas tu não tem, tipo, que prestar contas, tu precisa prestar contas sempre que tentar renovar, caso tu queira renovar. Né? Então foi basicamente isso. Aí nos outros 2 anos que a gente submeteu foi com um foco um pouco diferente, foi um foco mais para minha pesquisa atual, naquele momento lá, e a gente renovou as 2 vezes e foi o máximo que eles dão, né? Então, é basicamente assim que funciona. Então, quem tem essas ideias de pesquisa que, às vezes, eles gostam de ideias que são um pouco fora da caixa, assim, ideias que têm um apelo social, também são bem vistas lá. E os eventos da entrega do prêmio são bem legais. Tipo, tu vai no Google, tu conversa com os caras, eles ajudam nas ideias, então é bem legal, assim, bem bacana. Isso era na Califórnia? Não, isso é no Google aqui. No Google. Teve 2 vezes que foi em Minas e uma vez que foi em São Paulo, acho. E você falou de áreas que têm apelo. Eu achei esse problema aí da classificação de filmes, eu vi que você publicou várias coisas nele, e ele parece bem interessante. Você pode falar um pouquinho de que tipo de resultado vocês tinham e das aplicações reais dessa classificação? Sim. Classificação do gênero do filme parece uma coisa simples e até talvez bobinha, né? De quando tu pensa assim, tá, mas tu vai usar isso aqui para quê, né? Mas a gente desenvolveu várias coisas que foram testados nesses dados, né? E é super difícil. Porque, tipo, um trailer de um filme inteiro, se você contar com quantas imagens tem no meio, quantos frames ele tem, é um volume de dados absurdo. Então, tipo assim, tem o desafio de processar isso, tem o desafio de você conseguir extrair aquilo que você quer a partir dos filmes, e usando esse tipo de sistema, né, que consegue reconhecer gêneros, que consegue reconhecer ações, que consegue entender o que acontece nas cenas, você consegue usar isso para recomendar filme, para tentar ajudar serviços de indexação, né, que tenta achar as coisas. Então, a própria Netflix tem sistemas que são parecidos com isso, que ajudam a entender o gosto do usuário em relação a algum gênero, algum conteúdo, algum tipo de cena. Né? Então, é o mesmo tipo de tecnologia. Então, quando a gente estava desenvolvendo esses sistemas, a gente fez para identificar metadados, para ajudar em busca, para ajudar em recomendação. Então, cada uma dessas coisas acabou virando um estudo, né? um artigo assim sobre algum dos aspectos disso, né? E só para comentar bem rapidinho, né? Onde é que acabou isso, né? Quando eu entrei no mestrado, eu comecei a estudar essa coisa dos filmes. A gente criou o dataset e os resultados ficaram bons, ficaram legais, assim. Só que nem eu, nem o meu orientador, nenhum de nós era da área de visão computacional, então a gente não conhecia, tipo, as conferências que tinha, né? E a gente foi no Google, conferências de visão computacional. E aí a gente achou algumas. E uma delas estava com o deadline próximo, né? Mas a gente não sabia que era
a conferência mais difícil da área. E aí, beleza, a gente, vamos escrever aqui. Escrevemos lá o artigo, até que ficou legal, o artigo ficou tinha umas imagens, e a contribuição era legal, tipo, tinha os dados e os modelos e tal, mas não era nem perto do tipo, o nível que a conferência espera, né? Então, eu lembro até hoje de ler as revisões, né? Eu pensei comigo, mas o que eu tô fazendo da vida? Eu não vou ficar lendo esse desaforo, né? E assim, as revisões pesadas, tipo, strong reject. E beleza, tipo, a gente superou aquilo, depois a gente aprendeu que o ECCV é, tipo, quase impossível e que nenhum brasileiro quase publica lá, porque não é difícil, né? Com o que a gente tem aqui é difícil. Aí o que aconteceu? A gente pegou esse artigo e eu enviei para a Conferência Nacional de IA, que é o Brasis, né? Aí eu enviei lá e, para nossa surpresa, a gente foi selecionado entre os top 3 artigos, né? Então, ao menos deu esse reconhecimento, né? E depois, por causa disso, convidaram a gente para enviar o artigo para uma revista, né? Aí essa revista, uma revista boa, foi 5 rodadas de revisão da revista, estava quase escrevendo um artigo novo já, mas no final passou, tá lá, tá aceito, e é uma revista uma revista de impacto, né? Aí o que aconteceu foi que no final aliás, no começo do mestrado, não, desculpa, em 2018 foi, a gente pegou a pesquisa atual e enviamos para a mesma conferência que não tinha sido aceita, e dessa vez passou. Então, tipo, foi um marco, assim, de questão de 2 anos, de levar, tipo, pior rejeição da vida para ter o artigo aceito no mesmo lugar, e ir lá e apresentar, e tipo, todo mundo ficar interessado na linha, né, que a gente estava atuando. Então, para mim, foi um marco, assim, na minha vida, né. Muito bom, ainda bem que vocês não ficaram desanimados, né, foram lá. Muito bom. E, Jonatas, e aí quando você entrou no doutorado, você já achava que você ia querer ficar na vida acadêmica? Desde o mestrado você achava isso? Não, eu não tinha ideia. Assim, eu ainda hoje tenho um pé na academia, um pé na indústria, né? Tipo, eu não sou 100% acadêmico, eu sempre tive envolvido com indústria, com empresas enfim, a gente já fez projetos para vários tipos de empresas diferentes. Então, eu gosto da academia pura, tipo, pesquisa raiz e coisa eu gosto, mas eu gosto muito de aplicar também, de, tipo, achar as coisas, né? E tentar resolver algum problema do mundo real, que uma empresa tenha, uma instituição tenha, com essas coisas. Eu acho um pecado que tamanha tecnologia fique só na academia. Eu acho que tem que ter essa ponte, e eu tento fazer isso, tanto que eu tento envolver várias vezes empresas nos projetos de pesquisa, com algum tipo de bolsa, algum tipo de estágio, né? Porque eu acho que isso é uma coisa importante. E eu gosto muito de pesquisa, eu gosto mais de pesquisa do que de desenvolvimento puro em indústria. Então, se eu fosse trabalhar só num projeto, eu ia ficar entediado em um mês, e com pesquisa tu sempre tá com um projeto novo, tu faz o que tu quiser, tu tem uma ideia nada a ver, que talvez seja alguma coisa, e tu vai, implementa, testa. Então, eu gosto de ter, tipo, essa diversidade de coisas acontecendo, né? Então, só uma curiosidade geral. Uhum. E aí, Jonatas, então, sua tese de doutorado, aí voltando para o que eu falei no início, né, uma tese que já gerou um número enorme de trabalhos e ganhou o prêmio. E aí eu sei que é difícil, mas você podia falar um pouquinho sobre o problema da análise multimodal e do assunto que você tratou na sua tese. Sim. Tá, eu vou tentar falar da forma mais intuitiva, né, que eu consegui. Mas é um desafio, porque uma tese é uma coisa, é um trabalho que você trabalha por alguns anos e tem muita coisa lá dentro que eu não vou conseguir nem. Mas, assim, a ideia por trás da tese foi desenvolver um sistema que consegue entender relações entre imagens e texto.
Então, com isso, tu consegue procurar imagens usando texto normal. Eu quero uma imagem de um cachorro caminhando na praia, não sei o quê. Aí o sistema pega esse texto, entende o que está escrito ali e tenta achar a imagem mais correlacionada com esse texto. A diferença é que, na tese, a gente conseguiu fazer isso para vários idiomas ao mesmo tempo, sem precisar de tradução, mas de forma mais rápida, muito mais rápida. Então, a gente conseguia, com o mesmo sistema, processar textos em inglês, alemão, japonês e alguns outros idiomas e usar o mesmo sistema para todos os idiomas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo com resultados melhores do que os sistemas que só faziam um idioma. Então, foi essa contribuição. E isso sem precisar de um banco de dados anotado no idioma alvo, digamos assim. Eu quero fazer um sistema de busca de imagens em português. Normalmente, a gente precisaria coletar dados, rotular os dados no idioma, e com a proposta da tese, você não precisa isso. Você consegue usar qualquer tipo de texto que seja alinhado, então um livro em inglês e um livro em português, você consegue usar isso como base, como proxy, digamos assim, para o sistema entender as relações entre os idiomas e automaticamente ele vai entender as relações com as imagens também. Jonatas, essa é uma área que você pretende continuar explorando, provavelmente? Desculpa, eu não... Assim, não não, assim, como daqui por diante os trabalhos que você pretende fazer, e vai ser onde você vai continuar essa linha que você estabeleceu no doutorado? Não, vou. Eu continuo fazendo pesquisa com isso e agora eu estou expandindo para outras áreas também. Porque, na minha visão, o futuro da área, né, o futuro da inteligência artificial, mais especificamente com redes neurais e deep learning, que é, enfim, o que é de mais moderno e revolucionário que a gente tem, a gente viu várias revoluções. A gente viu a revolução para a imagem, para processamento de imagem, que aconteceu lá por 2012, alguma coisa assim, e a gente viu agora, faz pouco tempo, a revolução para texto. E a próxima que a gente vai ver, com certeza, é uma unificação das duas áreas, que a gente vai ter sistemas que vão ser capazes de entender todos os tipos de conceitos, de textos, de imagens, isso já está acontecendo, e eu fico muito feliz de ver isso, porque, tipo, eu trabalhei com isso no doutorado, então eu consigo ver, tipo, a área indo para esse lado, sabe? E para mim é o lado mais promissor que a gente tem. Então, hoje, eu estou trabalhando tentando melhorar ainda mais esse sistema que eu desenvolvi na tese, mas também criando sistemas que conseguem não só buscar imagens, mas também imaginar imagens e desenhar elas. Então, a gente já tem sistemas que você insere um texto no nosso idioma mesmo, né? Eu quero a imagem de uma pessoa caminhando na praia, e o sistema imagina essa cena e desenha isso para ti de uma forma realista. Então, essa é uma das áreas de pesquisa que eu estou atuando mais agora também, e várias outras ramificações de novos sistemas de busca, sistemas que conseguem achar código, né? Enfim, tem uma série de coisas e é uma área, tipo, é um tema que para mim é fascinante, assim, se eu pensar que a gente está desenvolvendo sistemas que conseguem desenvolver um mínimo grau de criatividade. Ele está gerando uma imagem que não existe, é um objeto que não existe, né, não é uma foto. Então, isso para mim é uma coisa muito interessante, né, muito fascinante de algumas formas. Com certeza. Pessoal, estou me encaminhando aqui para minhas últimas perguntas. O Lucas já botou uma mega pergunta ali, mas depois, se outras pessoas quiserem ir colocando as suas perguntas agora, daqui a pouco a gente vai chegar nelas. Eu também vi lá que você trabalhou um tempo na Kunumi, é isso? Sim. O que é a Kunumi? Sim, a Konumi, ela é uma empresa, ela é uma startup também. Eu não sei se dá para considerar uma startup ainda, porque ela cresceu bastante. Mas ela é uma empresa de IA, uma startup de IA, que
um dos sócios da Konami, um dos criadores, uma das pessoas que começaram é o Nívio, né? O Nívio Zaviani, não sei se vocês conhecem, mas o Nívio foi um dos caras que ajudou a criar o que virou o Google na América do Sul, né? Então, no começo era o Nívio, no começo do Google aqui na América do Sul era o Nívio e o Berthier, né? O Berthier hoje é diretor lá de toda a América do Sul do Google, e o Nívio criou várias outras empresas. Uma das empresas foi a Konami, e ela é pioneira, assim, do uso de IA em várias coisas, como, por exemplo, no uso para a saúde, em UTIs, tem alguns projetos com bancos, então tem uma série de projetos, então tem um pouco de consultoria, um pouco de desenvolvimento, e tem pesquisa também, e tem desenvolvimento de produtos, né? Então, no meu tempo na Konami, eu coordenava a parte de IA do desenvolvimento de um produto que a gente acredita que vai revolucionar a forma com que as pessoas fazem a pesada de máquina, treinam sistemas e tal. Então, era uma ideia muito bacana, muito incrível, assim, eu fiquei super feliz com o convite na época. Então, eu ainda tenho vínculo com eles, né, e eu estou tentando, a gente está conversando para criar uma parceria formal entre o laboratório de IA, que a gente vai criar na PUC, e a Konami. Então, a ideia é que a gente trocar, tipo, eles dão alguns programas de pesquisa, algumas bolsas e tal, e a gente desenvolve alguma coisa alinhada com o que eles querem também. Então, a gente ainda tem esse vínculo aí, e é uma empresa que tem, enfim, está crescendo muito, e gosto muito, assim, do estilo deles também. Jonatas, você quer falar um pouquinho desse laboratório que você está criando? Sim, eu e alguns professores, o Laber, o Molinaro também, o Kocher, ele dá também umas ajudas às vezes para a gente. A gente está tentando criar esse laboratório que vai estudar esse tipo de tecnologia que eu estudei durante todo... E, claro, outras tecnologias também. A pesquisa do Laber é muito, muito bacana também. E a junção disso, a gente está tentando fazer com que a junção disso se torne um laboratório. E o nosso objetivo, claro, é fomentar a pesquisa de ponta no laboratório. A gente quer chegar num nível assim, já é, na real, a pesquisa que a gente faz na universidade aqui, já é nível mundial, mas a gente quer, tipo, tentar chegar num nível máximo, assim, que a gente conseguir. Então, para isso a gente está tentando conseguir equipamento, para isso a gente tem parceria com a Fundação Bering também, está tentando trazer outras empresas e criar esse grupo forte, criar essa interação, porque a gente tem, aqui no Brasil, a gente tem muito potencial, a gente tem alunos que são muito bons, alunos brilhantes, né? E a gente precisa desenvolver mais, enfim, essas tecnologias novas, e é uma coisa que se você olhar todos os países, todo mundo está investindo muito pesado. E a gente precisa fomentar isso aqui também. Eu acho muito importante a gente continuar tentando crescer, né? Sempre é importante você tentar crescer um pouco mais a cada dia, a cada mês. Né? Então, acho que esse é o objetivo, assim. Então, em breve, né, a gente vai estar aceitando mais alunos, a gente vai estar com mais bolsas, com mais recursos também. Então, fica aí quem quiser, né, tentar participar e ajudar a construir a história da IA no Brasil, né, os alunos são super bem-vindos também. Jonatas, normalmente, agora seria a minha última pergunta, né? Normalmente eu faço uma pergunta sobre quais seriam suas recomendações, mas aí até vou emendar essa com essa pergunta do Lucas, que eu vou resumir da seguinte forma. Acho que o Lucas colocou aqui que, ao colocar que você é interessado em Deep Learning, tem várias referências que são livros que você tem que conhecer muita probabilidade para entender o material, e ele, acho que a pergunta dele é quanto dessa base matemática pesada é necessária para diferentes níveis de atuação na área, digamos, né? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque particularmente, eu acho que tu tem que conhecer bem aquilo que tu está usando. Porque se você não tem um conhecimento profundo, baixar um modelo da internet e apertar play e aplicar em algum lugar é uma coisa extremamente
perigosa. Tipo, tem muitas armadilhas que a área tem, e a gente sabe, a gente estuda cada uma dessas armadilhas. Hoje, inclusive, na aula da pós, foram 3 horas falando sobre como visualizar o que as redes aprendem. Então, a gente falou sobre isso por 3 horas. Pensa, e detalhes matemáticos. Então, assim, a parte matemática, ela é importante você saber para usar para projetos mais simples e de pesquisas mais simples. Eu acho que é ok, tipo, ir aprendendo na prática. Eu fiz muito isso também. E teve várias coisas que eu aprendi mesmo só com o tempo, com a prática, né? Então, e uma coisa que eu acho que é importante dizer é que ler, talvez, essas coisas em livros sejam assustadoras por causa do formalismo. Mas esse formalismo, ele normalmente representa coisas que são super simples. No momento que você entende para que serve aquilo, tudo faz sentido e você vê que não é tão complicado. Então, o que eu recomendo, se você tem mais facilidade para, talvez, aprender olhando vídeos, alguma coisa assim, tem muita coisa no YouTube que explica esses conceitos, que traz uma linguagem um pouco mais acessível. Então, eu acho que é uma recomendação legal. Tem várias disciplinas, tipo, tem disciplinas de Stanford, da graduação de Stanford, que são abertas, que você vai lá, assiste, e tem no YouTube, né? Então, assim, a gente tem muitas opções sobre outros lugares para aprender esses conceitos, mas é importante, tem que saber o que tu está usando, qual que é a tecnologia que você está usando e quais são as armadilhas que ela tem também. Ótimo. E o Bruno colocou aqui, o Bruno Feijó perguntou, quando poderemos gerar um filme a partir do roteiro escrito? Ou ao menos gerar o storyboard? Provocação. Essa é uma pergunta boa também. Eu vou dizer que muito em breve, porque novos sistemas, como por exemplo esse do OpenAI, que é o GPT-3, ele já consegue gerar tipo alguns roteiros que fazem sentido, né? Então, a gente já tem sistemas que são muito bons para texto. Então, o próximo passo é você conseguir gerenciar histórias de personagens, gerar imagens, talvez, dos personagens. E isso é uma coisa que eu acredito que vai ser possível, talvez, daqui a um ano ou 2. Porque a gente vai ter esses sistemas que vão ser treinados com massas de dados, que vai ter filme, que vai ter roteiro, que vai ter todas essas coisas. Então, o sistema já vai saber o que fazer com essas coisas, né? Então, inclusive, a gente pode tentar desenvolver um sistema que faz isso no laboratório, com colaboração entre os alunos e professores. Eu acho que é possível, com a tecnologia que a gente tem, começar a estudar esse tipo de coisa, porque está mais perto do que a gente pensa, eu acho, em geral. Uma colaboração entre laboratórios, Bruno. E outro Bruno Coutinho perguntou, eu disse o seguinte, ele viu que você escreveu um artigo sobre rede neural para fazer análise de sentimentos de tweets, independentemente de idioma. Se você poderia comentar um pouco sobre isso e das diferenças entre essa abordagem e a abordagem mais tradicional. Sim. Aí depende um pouco do que significa uma abordagem tradicional. Mas a rede que nós propusemos naquele artigo, ela processa caracteres. Então, ela processa letra a letra, basicamente, e entende as relações entre as letras e extrai o sentimento a partir disso. Então, qual que é a diferença de você processar a letra do que você processar a palavra inteira? No caso do Twitter, as pessoas, elas escrevem de qualquer jeito, tem muito ruído, tem erros de escrita, tem símbolos, é uma selva, né? Então, para um sistema tradicional, é extremamente complicado lidar com isso, porque isso acaba gerando um dicionário gigantesco, né? Com quantidade de palavras diferentes e combinações diferentes que você tem, é uma combinação absurda. E aí, nesse trabalho, a gente mostra que com muito pouco de computação, um sistema extremamente rápido, processando os caracteres, tu consegue fazer um sistema que pesa 1 mega e que consegue o mesmo resultado. Então, tipo, a abordagem tradicional que a gente comparou foi usando o dicionário inteiro das palavras, e esse sistema precisava, tipo, de 500 mega em disco e 500 mega em memória, né? Enfim.
E aí, tipo, foi um pouco disso, assim, explorar nova forma de resolver o mesmo problema, mas de uma forma mais eficiente, né? E a vantagem é que a rede aprendeu a ler nos diferentes idiomas, olhando os caracteres automaticamente. A gente deu uma série de dados para ela, ela foi processando, lendo os tweets, entendendo as relações. Então, ela aprendeu a ler e aprendeu a discernir o que é um sentimento bom, o que é um sentimento ruim, de vários idiomas ao mesmo tempo. Essa coisa multi-idioma ressurge, né? Interessante, que aparece, é muito legal. O Felipe perguntou, eu entendi que é o seguinte, que cada vez mais, quando você quer simular modelos de interações reais, você precisa mais e mais variáveis nos seus modelos. E quais são? Ele perguntou como vai ser possível o uso desses modelos para cenários cada vez mais complexos, com cada vez mais variáveis. Sim. Em geral, eu não trabalho muito com questões de simulação, mas eu acho que o ponto da pergunta é em ambientes complexos, tipo, sei lá, numa rua, numa autoestrada, como é que a gente faz para fazer sistemas que aprendem sozinhos, mas que são robustos à complexidade do ambiente, né? Então, tipo, se a gente pensar num carro autônomo que uma boa parte dos sistemas que regem o carro autônomo, eles são baseados em redes neurais, e uma boa parte dessas redes, elas processam imagens. Então, tipo, é como se o sistema estivesse vendo e tomando uma decisão com isso. Então, para a gente ter confiança que o sistema vai bem em cenários tão complexos, a gente precisa ter dados igualmente complexos e testes igualmente complexos também. Então, a gente precisa, porque é importante dizer sempre que esse tipo de tecnologia, ela aprende sozinha aquilo que ela tem que aprender. Então, tipo, é como se fosse uma pessoa aprendendo. E a gente tem que cuidar o que a gente ensina para ela. Então, se não tiver toda a diversidade e toda a complexidade que a gente quer que ela aprenda, ela não vai aprender. Então, existe um cuidado, a gente precisa ter um cuidado absurdamente grande na separação dos dados para treinamento dos sistemas, mas um cuidado também para testar eles. Porque se a gente não testar suficiente, não testar com os dados certos, a gente vai acabar colocando um sistema em produção, como o carro autônomo lá, que está dirigindo, e ele nunca viu uma placa, um tipo de placa que é pare. E aí ele nunca viu aquilo, ignora e segue. Isso pode ser um perigo absurdo. E esse é só um dos exemplos. A gente tem inúmeros outros exemplos que são também tão complexos quanto. Né? Então, tem que ter um cuidado extremo com o treino e com o teste também. Jonatas, acho que é isso. Fechamos as perguntas. Eu queria agradecer. Muito obrigada pela conversa. Acho que foi muito bom. E falar boa noite para todos. Nos encontramos daqui a poucas semanas. Tá certo. Obrigado, valeu. Foi muito bom. Obrigado.